Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo. É o seguinte, nós vamos ao último ponto da playlist que nós estamos fazendo do Comênios, desse livro aqui, onde ele fala o seguinte: para quem que interessa, afinal de contas, uma boa didática, uma didática bem estruturada. Até porque nós estamos falando de uma coisa muito complexa, que é uma didática bem estruturada, tá certo? Então, para quem quer, na verdade, né? Assim, quem que precisa realmente, né? Para quem que isso é importante? Isso que ele está tentando responder e colocar 7 pontos importantes. O nosso último ponto é que é de interesse do céu. Se você não está entendendo, se você chegou só nesse vídeo aqui, quando acabar esse vídeo vai aparecer as playlists, vai lá para quem interessa, né? O nome da playlist, vão ter os outros vídeos sobre os outros pontos, aí você vai entender melhor. Esse é o último ponto. Para quem interessa, é de interesse do céu. Sim, é de interesse do céu que exista uma didática bem estruturada para preparar e qualificar homens para a obra, tá certo? Isso é importante. E aí, bom, qual é a ideia aqui, né, do Comênios? Ele vai dizer que é importante, ele vai mostrar, né, que é importante, que é de interesse do céu. Por quê? Naquele momento, assim como hoje, nós via, o Comênios já enxergava ali na dinâmica da igreja, né, das reuniões, de culto, dos estudos, e principalmente dos cultos, né, uma dispersão muito grande das pessoas que estavam presentes. Existiam vários tipos de pessoas que estavam no culto, né, desde pessoas que faziam parte da cristandade, que eram cristãs e tal, religiosos, outras pessoas que não. Então, na verdade, tinha muita gente dispersa, tinha gente que não aprendia, tinha gente que estava lá só por estar mesmo. E ele via uma série de problemas, como, por exemplo, a própria capacidade dos mestres em passar a palavra, dos pastores em passar a palavra, dos padres e de todo aquele grupo, né, vamos colocar assim, que está direcionado a ensinar. Então existia uma série de problemas e ele via que uma das coisas importantes era a pessoa entender a palavra, compreender a palavra e não vir pela emoção, né? Isso para ele era muito claro, ele é um membro da reforma, tá certo? E ele já entendia essa questão de que você precisa compreender de forma mais racional a intenção e a dinâmica da palavra, da fé, da crença, né? Do cristianismo, da estrutura bíblica. Então, isso era tão importante e tão real que para você absorver essa realidade bíblica, absorver essa nova realidade da fé, absorver essa maturidade da fé, essa maturidade bíblica, essa maturidade de entendimento do cristianismo, você também tinha que ter uma capacidade, né? Então, é interessante uma instrução mais avançada, uma instrução mais elaborada, para que eu, como aluno, absorva e me desenvolva, e quando eu chego ali naquela dinâmica da fé, aquilo é importante para mim, porque para o céu, vamos dizer assim, para Deus, né, para o Deus judaico-cristão, é interessante que eu adote essas ferramentas intelectuais para compreender melhor a fé, certo? Isso é importantíssimo para ele, compreender melhor a fé, já que, isso é interessante, o Comênios entendia que existe todo o sistema metafísico da fé, né? Existe aquela questão do milagre e tudo mais, só que essas coisas elas são extremamente poucas, né? Naquele momento da fé, da cristandade, não era isso que aparecia com frequência. Na verdade, o que fazia as pessoas se converterem era o ouvir da palavra e receber a fé e aí a conversão. E ele tinha plena certeza disso e conhecimento sobre isso. Então, isso significa que a maior ferramenta era a ferramenta intelectual, era a ferramenta de conhecimento, de estudo, né? E isso tem a ver com a minha capacidade, que eu recebi na instrução básica, e veio se desenvolvendo, veio evoluindo, até chegar naquele momento onde, teologicamente, eu começo a me desenvolver e absorvo aquilo com mais qualidade. Então, veja, para o céu interessa porque ele precisa de pessoas que entendam melhor a palavra, né? Na verdade, esse termo o que o céu precisa é até errado, né? Mas que a cristandade, a dinâmica de fé entre os humanos, o entendimento entre os humanos sobre a fé, sobre esse Deus, ele tem uma ferramenta
muito forte para que esse entendimento seja mais amplo, para que ele seja mais maduro. E essa ferramenta é a ferramenta intelectual, né? E a ferramenta intelectual bem desenvolvida, ela só é bem desenvolvida porque existe uma boa didática, certo? Então, essa é a visão. Então, seria alguns pontos importantes, como, por exemplo, ele tem o foco na conversão, né? Ele foca na ideia de que, quando ele diz, na verdade, é interesse do céu, ele está dizendo que na tua caminhada cristã, tá certo? Existe um fator muito importante que é o entendimento mais profundo da palavra. E esse entendimento é um entendimento intelectual, não é um entendimento, vamos dizer assim, espiritual. É um entendimento de saber ler e entender, compreender contexto, entender fatores históricos ali, fatores poéticos, uma série de fatores que compõem a palavra. Então ele tem essa preocupação. E olha que interessante como a didática está ligada a isso para ele. Porque a didática é aquela que constrói você como indivíduo e te dá uma capacidade de absorver e de entendimento de uma forma mais madura, equilibrada, mais progressista, de uma forma mais cheia, com mais qualidade. Isso vai fazer com que, ao você se tornar um cristão, isso afete a sua vida cristã de uma forma positiva. Porque se você, por exemplo, tem que ler a palavra e ter uma relação com a palavra, porque a palavra é a forma em que Deus comunica com você, é a forma mais ampla em que Deus comunica com você, é quando você faz a leitura da palavra. Então, ele já entende que uma pessoa, primeiro, para ter o hábito dessa leitura, para ter acesso a essa leitura, para ter atenção nessa leitura, vontade de desenvolver isso, ela já tem que ter passado por isso, já tem que ter tido um estímulo sobre isso antes, lá na escola, com uma boa didática, né? Então, quer dizer, é interessantíssimo esse ponto, como ele consegue mostrar pra gente que a didática também interessa aos céus, certo? Bom, e esse é o ponto. Fechamos então 7 pontos aqui, certo? Que nós trabalhamos. São muito interessantes. Eu convido a você, a assistir a playlist inteira. A playlist está muito boa, são 7 pontos, esse é o último. Quando acabar, você clica aqui na playlist, você vai gostar, tá certo? E com certeza isso vai te enriquecer e vai te fazer entender de verdade, assim, de forma muito prática, como é que cada dimensão que ele apresenta, ele fala sobre os estudantes, os preceptores, a escola, como é que cada uma dessa dimensão realmente precisa de uma didática mais bem elaborada. E não só para o aluno, essa didática mais bem elaborada para essa instituição mesmo, para esse grupo mesmo, para essa instituição, para essa dimensão, porque também afeta ela, certo? De forma geral. Então isso é bem interessante. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Olha só, eu tenho um monte de vídeos aqui no canal, tem uma playlist que é só sobre a didática magna do Comênios. Eu destrincho o livro capítulo a capítulo, estou gravando. Vai na playlist, tenho certeza que você vai aprender. É um clássico top, uma das melhores coisas que nós temos sobre didática até hoje, certo? Isso aí, fica com esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, você vai escrever Magna. Escreveu Magna é o código que só sabe quem chegou até o fim e absorveu o conteúdo. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.